E aí galera, beleza? Hoje vamos ensinar para você um pouquinho sobre dilatação térmica. Talvez é um termo que você já tenha escutado, talvez não, talvez até algo que você já saiba, só que você não sabia que era esse o nome. Então hoje a gente vai mergulhar um pouco mais nesse assunto. Bom, vamos lá. Aqui nesse primeiro slide a gente vai ter uma chargezinha que é para dar uma introduçãozinha, né, sobre o que é a dilatação. Temos o primeiro rapaz ali tentando destarrachar uma porca, né? E aí ele fala que não consegue. E aí o outro espertinho chega, esquenta a porca ali e a barra de ferro, e aí ele consegue desenroscar. E aí a gente vai descobrir agora o porquê que isso acontece, né? A dilatação térmica, por ter térmica no nome, vai estar relacionada à temperatura, certo? Em aulas anteriores, a gente viu que a temperatura é a medição das agitações das moléculas. Quanto mais agitadas elas são, maior a temperatura. Quanto menos agitadas, menor a temperatura. E aí, essas alterações de temperatura e de agitação podem alterar certas propriedades do corpo também. Mas o que tem a ver essa temperatura, né, essas agitações, com a dilatação térmica? Bom, se a temperatura é uma temperatura maior, né, um aumento de temperatura, significa que as moléculas estão se agitando mais, é como se as partículas elas ficassem se expandindo, certo? Tipo, elas vão estar se mexendo, e aí elas vão começar a uma empurrar a outra. Uma empurrando a outra, elas vão precisar de mais espaço. E aí isso vai fazer com que o objeto, né, o material ali, ele se expanda. Ou também, o oposto, se a temperatura está diminuindo, as moléculas vão se agitar menos, né? E aí elas vão começar a encolher, procurar cada vez menos espaço, né? Vão cada vez ficar se abraçadinho ali, se juntando. Então, basicamente, resumo. Se a temperatura está aumentando, a dilatação vai ser positiva, né? Vai ser maior. Significa que o corpo está se expandindo. Ou seja, temperatura maior, expansão do objeto. Contrário a isso, a temperatura menor significa que as moléculas estão se agitando menos, o corpo vai se contrair, vai se comprimir, vai ser menor. Ou seja, menos temperatura, o corpo vai diminuir. Basicamente isso. Se você pegar só essa ideia, assim, se você entender só essa ideia, você já vai estar bem encaminhado. Temperatura maior, o corpo vai se expandir. Temperatura menor, o corpo vai comprimir. Beleza? E a dilatação ela é independente, porque o corpo pode estar no gasoso, no líquido, sólido. Como isso é relacionado só à partícula, né, a agitação da partícula, independe de qual seja o seu estado físico. E para começar a falar sobre dilatação, a gente pode começar pela dilatação linear. Por quê? Linear significa de linha, né? Que é apenas uma linha. Ou seja, é só uma dimensão. É só como se fosse na horizontal, por exemplo. Você vai ver a dilatação só na horizontal. Pode ser que aconteça em outras dimensões, mas você está analisando só a horizontal. Então é como se você pegasse um filetinho assim daquele objeto e só visse e só observasse se ele está aumentando ou diminuindo nas laterais, assim, né? Se o lado dele está aumentando, você está diminuindo. Se está comprimindo, você está expandindo. E isso vai estar, como eu falei, devido à temperatura, certo? A variação de temperatura. E aí você vai ter aquela formulinha. Ela é bem fácil de entender. Só me acompanhar aqui o raciocínio. Você vai descobrir nela o tanto que o seu objeto expandiu, certo? Ou seja, o que você precisa para poder observar isso? Você vai precisar do quanto ele estava antes, né? Para você saber quanto que cresceu, né? Então, quanto que você estava antes, aquele L0. Por se tratar de um material que a gente pode conhecer, né? Você também vai precisar do seu coeficiente de dilatação. Esse coeficiente é tabelado. Depois eu vou mostrar para vocês a tabela. E também você vai precisar da variação de temperatura, para você saber se a temperatura aumentou, se a temperatura diminuiu, e aí se o objeto vai aumentar, ou se ele está comprimindo ou se ele está expandindo, né? Como a gente viu antes. E aqui a gente tem a tabela que eu tinha comentado. Cada material ele vai ter o seu coeficiente de dilatação linear, isso é tabelado. Mas não se preocupa não que, geralmente em exercícios, ela sempre é fornecida, a não ser que você queira achar a dilatação. Nesse caso aí, você vai ter que
manipular a fórmula para poder encontrar. Mas não é complicado não, é tranquilo. E aqui a gente vai ter agora exemplos de dilatação. Você já deve ter observado ou visto algum deles, mas talvez nunca se perguntou assim, por que que é assim, né? Mas você sabia que nas ferrovias, nas barras de ferro ali onde o trem passa, elas possuem meio que cavidadezinhas? Isso é para quando tiver muito quente, né, muito calor, o ferro ele vai se expandir, né, por estar a uma temperatura maior agitação de moléculas, então ele vai se expandir. Aí você tem esses espaçozinhos assim, para dar liberdade dele, para ele não se romper, né? Não tipo se comprimir um com o outro e aí acabar se rompendo, a ferrovia quebra e aí pode dar algum acidente, alguma coisa assim. Então isso foi pensado para evitar esse tipo de acidente. Outro tipo também, agora mais pensando na diminuição, né, de temperatura, a gente tem os fios. Você deve ter, eu não sei se você já observou alguma vez, mas os fios eles são um pouquinho frouxos, né? Esses fios de alta tensão aí, ó, eles são um pouquinho frouxos. Por quê? Porque na diminuição de temperatura eles vão se comprimir, né? E aí se eles se comprimem, eles vão ter um espaçozinho ali maior ainda para poder, tipo, não se romper por estar muito apertado. Se eles estivessem muito apertados assim, se comprimisse um pouquinho, acabou, pocou. E agora o mais óbvio assim que a gente pode ver em qualquer lugar, você pode ver, talvez na sua casa aí, ou em algum lugar que você trabalha, ou até na sua escola, você vê que no chão ele tem alguns rejuntes assim, né? Bem um filetinho assim, um filetinhozinho. No chão de escola isso era mais provável de se enxergar, né? Que tinha uns filetinhos pretos no chão. Ele basicamente serve para quando o chão esquentar, né? Quando tiver aquele tempo muito quente, ele vai expandir, então ele vai querer procurar mais espaço, né? Para poder se posicionar. E tendo esse filetinho, meio que ele vai ter alguma coisa ali para amortecer isso, né? Ele vai poder empurrar aquilo e não vai se quebrar. Igual na imagem da direita ali, ó. Quando você não tem esse espaço para ele poder se comprimir, se expandir, desculpa, para ele poder se expandir, ele acaba quebrando, ele acaba se empurrando e aí pode ser que levante, pode ser que quebre, pode ser tipo, alguma coisa vai acontecer, certo? Alguma coisa, nesse caso, negativa, porque o chão vai estar sendo danificado. E é isso. Esse é o resumo da aula. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, parabéns. É isso. Eu espero, mas principal, vamos só dar uma recapitulada aqui. O principal de dilatação que você precisa entender. Se a temperatura aumenta, o corpo vai expandir. Se a temperatura diminui, o corpo vai comprimir. Ou seja, ele vai aumentar, né? Se tiver uma temperatura maior, ele vai aumentar de tamanho. Se tiver uma temperatura menor, ele vai diminuir de tamanho. E é isso.